nosso próximo painel discutirá o potencial da diversidade e da inclusão no contexto ESG. Convido ao palco as especialistas, como mediadora, a senhora Ana Paula Castelo Branco, CMO New Quality Eventos. Senhora Débora Moura, Head de Diversidade e Inclusão do Grupo Dreamers e da Artplan. Também vice-presidente da ABMN. E a senhora Karina Uchoa, Chief Happiness Officer e especialista em violência organizacional. Sejam bem-vindas. Bom, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui hoje para falar sobre um assunto tão importante nesse momento. Eu sou Ana Paula Castelo Branco, muita gente aqui já me conhece. Eu trabalhei no mercado executivo durante praticamente 30 anos, trabalhei com Raquel na Coca-Cola, trabalhei na TIM, também trabalhei em agência digital e muito recentemente eu comecei a empreender. Então, tem aproximadamente estava fazendo as contas ontem, 6 a 8 meses que eu estou empreendendo na New Quality, que é uma agência de eventos que já existe há 25 anos e agora eu entrei para ser sócia e CMO. Então, uma aventura. Um prazer enorme estar aqui com vocês, meninas, duas mulheres tão importantes, tão potentes. E hoje a gente então começa com a Débora, que vai falar um pouco para a gente sobre esse assunto, depois Karina e depois a gente parte para as perguntas. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão no meio corporativo, sobre como as coisas estão andando aí no nosso marketing no Brasil. Posso só apertar o verde aqui que vai, gente? Foi. Então, eu sou a Débora, eu tenho 18 anos de Artplan, na verdade, então eu peguei a Artplan, a gente não tinha esse assunto da diversidade e inclusão, e a gente começou a trabalhar esse assunto, um trabalho que começou internamente, né? Depois eu vou contar um pouquinho para vocês das nossas ações. Eu gosto de dizer que eu sou mãe da Marina, principalmente, eu sou filha de Glória, eu sou irmã de Carla, Luciana e Cristina. Então, somos uma família de mulheres fortes e resilientes, tentando fazer a transformação, cada uma aí no seu meio e no seu ambiente de trabalho, principalmente. Hoje em dia, muita gente fala que a diversidade é chamar para a festa, né? E a inclusão é chamar para dançar. Ou seja, convidar as pessoas do que a gente chama de grupos subrepresentados para estarem na festa efetivamente, para se verem representados na festa. Mas será que é só isso? Apenas convidar não basta, não é suficiente só convidar. Essas pessoas precisam estar lá de um jeito confortável, participando, fazendo parte efetivamente da festa, do ambiente de trabalho, e principalmente das decisões e das soluções de negócio, né? E que elas possam escolher quando elas vão participar realmente, efetivamente, no seu ambiente de trabalho. É preciso que esses espaços estejam preparados para receber essas pessoas, porque se a gente não conhece, se a gente não está letrado, se a gente não entende as necessidades dessas pessoas, fica muito mais difícil e elas vão embora, elas não vão ficar. E o que é a diversidade e inclusão estratégica, que é como a gente vem tratando esse assunto no nosso grupo, né? Ela começa na contratação, é quando a gente tem uma equipe que olha para outros skills das pessoas, que quando a gente está na entrevista, que outras vivências as pessoas trazem que a gente sabe que podem agregar ao nosso negócio. Ela é no letramento dos times, no letramento das equipes, trazendo o tema da diversidade de uma forma perene no ambiente de trabalho, e é no desenvolvimento das pessoas dos grupos subrepresentados que estão trabalhando com a gente. Hoje, a grande maioria, principalmente dos colaboradores da geração Z, um dos valores que eles buscam no ambiente de trabalho é o desenvolvimento. Então, ninguém quer ficar estacionado, ninguém aceita mais estar num ambiente de trabalho onde não possa se desenvolver. E aí a gente precisa hackear o mercado, né? Trazer a diversidade e a representatividade para a nossa estratégia de negócios. E o impacto é direto nas campanhas e nas marcas. A gente tem aí exemplos de erros e acertos de marcas no nosso mercado,
mais erros do que acertos, né? E os erros estão sempre sendo... a gente olha mais para os erros, na verdade, mas é um risco muito grande hoje a marca que não está pensando na diversidade e inclusão, que não tem uma equipe diversa. A Raquel mencionou a importância de ter uma equipe diversa, né? E se a gente não tem, a gente não sabe falar. Se não tem uma equipe diversa, a gente não sabe se comunicar. E a comunicação hoje e o marketing são um valor importante para toda e qualquer marca. E qual é o impacto nas lideranças? 43% de colaboradores da geração Z pedem demissão hoje porque sentem que estão num ambiente tóxico. Então, a liderança é responsável por ter um ambiente saudável, por fazer com que o ambiente de trabalho seja saudável. A liderança não tem escapatória, ela precisa se letrar. Ela precisa saber o que é negro, o que é preto. Ela precisa saber qual é a fala que tem um fundo homofóbico ou machista. A liderança não pode mais se privar de não estar antenada nesse tipo de coisa, porque os grupos subrepresentados entenderam o recado. Eles sabem que tem que ter lugar para todo mundo e eles vão estar reivindicando, eles vão estar buscando o seu lugar e o seu espaço no ambiente de trabalho. Então, a liderança precisa trabalhar o feedback, o desenvolvimento das equipes, como eu mencionei, trabalhar com metas e objetivos claros dentro daquele time e da própria empresa, para que todo mundo possa se desenvolver junto, e com muita transparência nas relações, muita transparência, inclusive, para que pessoas de grupos subrepresentados possam se manifestar no sentido de que alguma coisa não tão legal aconteceu, uma fala que foi agressiva, ou uma fala que foi homofóbica ou racista. A gente tem muito disso no nosso vocabulário, né? E a gente precisa aprender que a gente precisa evoluir nesse lugar. E qual é o peso disso tudo para o nosso negócio, né? Hoje, nas concorrências, em grandes licitações, é exigido das agências de propaganda índices de diversidade, indicadores de diversidade. Vem lá a pergunta: quantidade de negros, quantidade de pessoas com deficiência, quantidade de mulheres. Essas quantidades na liderança, isso está sendo observado pelos clientes, né? A representatividade na liderança e a representatividade no board, nos conselhos. Até esse estágio vem sendo observado pelos grandes clientes. Que ações afirmativas são feitas? Que tipo de ação é feita para a transformação da diversidade dentro daquela agência? Que tipo de treinamento específico tem com relação à diversidade e inclusão? Quais são as ações específicas que aquela agência está fazendo? E políticas e benefícios inclusivos. Se existe uma política interna, especificamente com relação à diversidade. No Grupo Dreamers, a gente tem uma política de diversidade, o Grupo Dreamers, do qual a Artplan faz parte. A gente tem uma política de diversidade e a gente tem também uma política interna de enfrentamento à violência contra a mulher. As duas políticas nos trazem canais de acolhimento, canais de denúncia, explica o que a gente não aceita no nosso ambiente de trabalho, traz diretrizes com relação à diversidade, com relação à violência contra a mulher. Então, a gente tem isso como um valor para o nosso negócio. E aqui um pouco das ações internas que a gente tem. O projeto Futuro Sonhadores, está aqui a professora Cláudia nos representando. É um projeto que a Artplan tem com a Escola Adolfo Bloch. É uma escola de ensino médio que tem publicidade e propaganda como curso técnico, e a Artplan vai à escola levar conteúdo do dia a dia das agências. A gente já está no 3º ano do projeto, já temos alunos contratados em empresas do Grupo Dreamers que vieram do projeto Futuro Sonhadores. O Escola Rua também é um projeto de formação de alunos em situação de vulnerabilidade, que a gente fez recentemente, com foco em pessoas trans. A mentoria, a gente fez 3 anos para pessoas negras no Grupo Dreamers, e agora, no 4º ano, é para pessoas negras com deficiência e pessoas neurodivergentes e LGBTs. Estamos no 4º ano.
e outras ações que a gente mantém o tema sempre na pauta. Todos os meses, a gente tem 2, 3 eventos para falar de diversidade, dentro das empresas do Grupo Dreamers e dentro da própria Artplan. E isso reflete na consciência das pessoas. A gente tem depoimentos de pessoas que dizem: eu deixei de falar determinada frase quando eu entendi nas ações do Comitê da Diversidade do Grupo Dreamers que isso era machista, por exemplo. Combinei com meu filho que essa frase a gente não vai mais falar. A gente tem mulheres que mudaram o comportamento em casa com seus próprios maridos porque aprenderam com a política de enfrentamento à violência contra a mulher que aquilo poderia ser um começo de violência, por exemplo. A gente tem depoimentos de pessoas que depois do programa de mentoria, mudaram de carreira, mudaram de empresa dentro do próprio grupo. Eu mesma fui mentorada no primeiro ano do programa e vejo a minha própria carreira antes e depois do programa de mentoria. Então, a gente vem aí numa batalha, numa jornada, é todo dia. Às vezes é um passo para frente, são 2 para trás, mas eu acho que é um tema... A gente tem ouvido muito, né? Microsoft acabou com o departamento de diversidade, né? Mas eu acho que é um caminho que não tem volta, porque a sociedade já entendeu. Então, eu acredito que não tem volta e é uma construção que depende de todos nós, e principalmente das lideranças, das marcas, dos clientes e das empresas. Obrigada. Boa tarde. Eu vou pedir licença para ficar em pé, porque o professor não sabe falar sentado. E Débora me permitiu essa liberdade poética. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu quero agradecer à Associação Brasileira de Marketing e Negócios, a pessoa do Tomás, do Mário, que me convidaram. E, realmente, esse painel é de diversidade e inclusão, porque eu não sou da área de marketing originalmente. Então, é a oportunidade que a gente tem de discutir e ver quanto o tema é transversal em todos os movimentos que a gente faz. Eu sou da área jurídica, meu nome é Karina Show, eu sou filha da Maria do Socorro e do Manuel, e vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos pretos, estou com um vestido preto, com detalhes em bege, um sapato colorido, e ao lado de 2 mulheres inspiradoras e 2 potências. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu trouxe uma apresentação, se puder colocar, por gentileza, obrigada. A gente está falando de uma pauta que é muito peculiar para nós que somos originalmente do direito. E aí, quando a gente fala do ESG, eu que sou da área de compliance, trabalho isso de toda forma possível e imaginável. E quando isso veio para o Brasil, através de uma pauta que é aqui recente, em discussão, mas lá fora já há muito tempo, a gente sabe, né, Débora, que não é uma coisa tão recente assim. A gente já falava de responsabilidade socioambiental. E eu, que sou da década de 90, eu me lembro que, quando eu entrei na faculdade, era recente a discussão aqui no Rio, tinha acabado de acontecer um evento em 92, e a gente ficava pensando quanto tempo vai durar essa discussão. Nós estamos em 2024, nós estamos numa nova era, nós estamos numa pós-pandemia e continuamos discutindo isso, em busca de soluções, em busca de respostas, e que nós, talvez, não consigamos ter enquanto estivermos por aqui. No nosso primeiro momento aqui de manhã, a gente teve a oportunidade de ouvir falas muito duras, eu ali sentada refletindo o quanto a gente tem que pensar no nosso lugar no mundo. E diversidade e inclusão, e Débora coloca muito bem quando ela diz, é questão de comportamento. Eu sou especialista em compliance comportamental e violência organizacional. Então, é um dos temas que mais tem se discutido nos últimos tempos. Assédio e saúde mental, por exemplo. São temas que estão recorrentes, estão na pauta. E tem a ver com o S do ESG, e a gente precisa falar sobre isso. Não dá mais para não falar. As instituições são feitas de pessoas. Pessoas que inspiram pessoas. E quando a gente fala do marketing, e originalmente era para eu ter ido para o marketing, eu larguei a faculdade de marketing para fazer direito, eu me recordo que uma grande discussão era como nós vamos vender produtos. Hoje não se discute mais isso. Isso é uma discussão de 25 anos atrás. Hoje a gente discute como as pessoas terão experiências que sejam inesquecíveis. Então, quando você traz
a mentoria mudou a minha vida, a gente percebe o quanto impacta uma empresa que se preocupa com gente, que se preocupa com carreira e, principalmente, que se preocupa em como aquela pessoa vai lidar quando ela não estiver mais ali. Bom, a gente, quando fala de diversidade e inclusão, uma das coisas que eu mais tenho ouvido da necessidade, mas eu não vejo escrito, é uma terceira palavra, a palavra equidade. E eu me recordo que, nos primeiros dias da Faculdade de Direito, um professor chegou e disse: equidade é a oportunidade que nós temos de tratar as pessoas de forma igual e os desiguais na proporção da sua desigualdade. Aquilo, para mim, aos 18 anos, foi uma coisa horrorosa. Porque eu falei, se eu não entendi esta frase, que dirá o resto da faculdade? E aí me veio, depois de muito tempo, e enquanto professora, a necessidade da gente trazer essa fala para dentro. Não apenas entender o conceito, mas vivenciar o conceito. Então, quando a gente fala de diversidade, de equidade e de inclusão, nós falamos sobre todos esses grupos e muitos outros grupos que não estão aqui. E Débora trouxe uma coisa importante, a questão dos neurodivergentes, que a gente tem discutido isso muito, o reconhecimento dos neurodivergentes tardios, pessoas que estão se vendo nesse lugar e que nunca imaginaram estar. E como é que a gente faz com que as experiências sejam possíveis para todos e todas? E aí vem uma grande questão. A questão do letramento é importante, o treinamento é importante, mas eu costumo sempre dizer que a gente tem que aperfeiçoar as práticas. Nós estamos falando de profissionais que já fazem parte do mercado. Nós estamos falando de pessoas que já estão consumindo o mercado. Então, quando a gente fala da questão da ESG, a gente está trazendo uma discussão que é relevante, que é pensar em futuro. Mas tem um detalhe. A pandemia mostrou para a gente que o futuro é agora. A pandemia trouxe para a gente uma ruptura. A pandemia trouxe para a gente uma forma disruptiva de enxergar o mundo. Então, as pessoas já não estão mais tão preocupadas com esse futuro distante. Então, quando a gente fala dos grupos, como as mulheres, os asiáticos, pessoas com deficiências, idosos, pessoas pretas, LGBT, pessoas gordas, indígenas, nós estamos falando de grupos que até pouco tempo atrás, e pouquíssimo tempo, sequer eram vistos, sequer eram reconhecidos. Eu me lembro que uma vez uma amiga minha, muito querida, me falou assim: você é uma pessoa diferente, porque você não vê as diferenças. E eu não vejo mesmo. Mas isso é uma questão de educação. Isso é uma coisa que eu trouxe da minha bagagem. Por isso que eu faço questão de trazer os meus ancestrais na minha apresentação. Porque eu estou aqui porque alguém abriu um caminho antes de mim. E quando a gente fala sobre esse tema, a gente pensa no seguinte: dados. E contra dados, a gente tem condição de dizer não existe nenhum argumento que os derrube. Então, eu trouxe rapidamente, porque a nossa fala é breve, algumas pesquisas que trazem para a gente possibilidade de nos provocar. Eu trouxe essa pesquisa aqui, que é da InfoJobs, e duas coisas me chamaram bastante atenção. O segundo dado que diz, para 59% dos profissionais, a diversidade e inclusão nas empresas fica apenas no discurso de marketing. Quando a gente fala do compliance, uma coisa que a gente pede o tempo inteiro, tanto no aperfeiçoamento de práticas quanto no letramento, é: não fique apenas no discurso. Se isso serve para nós, que dirá para quem vende, que dirá para quem provoca experiências. E as pessoas não conseguem mais ser enganadas com tanta facilidade. As informações, elas estão aí. Mas a gente tem uma enxurrada de informações, mas a gente também não tem, em contrapartida, um ápice do conhecimento, ou seja, um refinamento, um senso crítico apurado que possa fazer com que nem todo mundo que está aqui pense da mesma forma. E aqui embaixo, eu não sei se o pessoal que está aí no fundo vai conseguir ver, 38% acreditam que é uma junção do marketing com a conscientização genuína na questão de temas como diversidade, inclusão e equidade. Isso nos preocupa. Porque, veja, se a gente tem 38% acreditando, nós temos um número expressivo de pessoas que entendem que essa junção do marketing com a conscientização, ela só acontece num determinado patamar. Então, a gente tem que trabalhar por isso. Eu costumo sempre dizer, como pesquisadora, que os números, para mim, são muito relevantes. Se tiver 1%, eu já vou ficar preocupada, que dirá 38%. Bom, e aí eu fiz um recorte de tantas coisas que eu li e que eu tive a oportunidade de conviver durante todos esses anos. Eu trabalho com o tema de compliance desde 2008. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, por exemplo, que é um grande desafio não só no Brasil como no mundo inteiro, nós temos um número de identificação de cerca de 8% da população que tem algum tipo de deficiência. Mas, veja,
Na representatividade, quando a gente fala do marketing, o número cai para 0,12%, que são pessoas com deficiências que não conseguem, muitas vezes, ser identificadas naquelas peças, nas campanhas, na forma de transmitir a mensagem, principalmente na forma de consumir determinadas experiências. Então, é um número que a gente precisa começar a pensar e olhar com bastante atenção. Se nós estamos falando de inclusão, se nós estamos falando de diversidade, e se nós estamos falando de equidade, que é tratar os iguais de forma igual, e os desiguais, na proporção da sua desigualdade, esse grupo aqui pertence a esse último fato. E aí a gente tem que pensar como trabalhar isso de forma efetiva, eficaz e eficiente. Políticas públicas, sem sombra de dúvida, mas no nosso caso específico, nós estamos falando aqui para uma série de profissionais, e a gente tem que agradecer quem está aí do outro lado da tela, que marketing, a partir de então, passa a se chamar marketing inclusivo. Ou seja, se você não trabalhar com um marketing que seja inclusivo, as pessoas não vão consumir. Muitos disseram aqui de manhã que as pessoas elas não têm mais procurado consumir coisas da mesma maneira que faziam há 10, há 20, há 30 anos atrás. Elas querem saber os comentários. E isso, para nós, chama-se gestão reputacional, que é algo que há muito tempo não se falava. Hoje é uma grande preocupação. E o grande barato de tudo isso, como a gente costuma dizer, é que quando a gente faz um recorte trazendo dados, por exemplo, 94% das mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIAP+, no Brasil, afirmam que é importante que as empresas das quais compram promovam ativamente diversidade e inclusão. O número é grande, é expressivo. Se não tiver diversidade e inclusão, eu não vou consumir. Essa preocupação se reflete apenas 20% dos entrevistados se sentindo representados naquilo que eles estão vendo. E aí, quando a gente pensa como resolver tudo isso, não é simples, porque se fosse, nós já teríamos resolvido, mas é possível. E é uma coisa que Débora antecipou, parece até que a gente viu a apresentação, não é, Débora? Diversidade nas equipes. E foi uma fala sua também, quando você falou da experiência da Coca-Cola, que, aliás, brilhar os olhos falando de onde se trabalha é uma coisa que bate meu coração mais forte. Tá? Diversidade nas equipes. Se você não tiver diversidade, você não pensa diverso. Se você não pensa diverso, você não produz resultado diverso. Se você não produz o resultado diverso, você não vende de forma diversa. E isso se traduz em uma produtividade que não é sustentável. Então, se você não consegue atingir a todos, a todas, você automaticamente começa a ter uma série de limitações em relação àquilo que você produz. E aí, só para fechar, a gente trouxe aqui alguns pequenos momentos inspiracionais. Semana passada eu tive a oportunidade de ver a Luísa Trajano falando sobre o programa dela de inclusão e diversidade, do quanto ela sofreu por pensar, junto com o CEO da empresa, de forma diferente, que foi a questão tão falada dos trainees. Mas tem outros casos, como, por exemplo, o canal de atendimento em Libras, é algo que não se pensava até pouco tempo atrás. A gente está aqui com uma intérprete nos traduzindo o tempo todo e referenciando as pessoas que não podem acessar da mesma maneira que nós. QR Code acessível em Libras em produtos, algo também que é tido como inovador, mas se vocês forem pensar quantas pessoas deixaram de consumir, por exemplo, a cerveja Colorado, enquanto ela não tinha isso. Outras questões que me chamaram bastante atenção, recursos acessíveis para filmes e as campanhas que muitas vezes nos chamam mais atenção ainda. E aqui eu trouxe 2 exemplos, que são um exemplo da Lacta, que fez uma propaganda incrível, onde uma pessoa, para chegar na outra, ela tinha que saber fazer a linguagem de sinais acontecer para se comunicar. E a campanha, por último, da Reserva, onde eles pegaram a icônica fala e a música lindíssima da Rita Lee e fizeram toda uma tradução. E aquilo é incrível. E quantas vezes eu assisto, eu fico emocionada, então recomendo e deixo como referência. Isso são inspirações. A gente não veio aqui absolutamente ensinar nada, a gente veio provocar todo mundo a pensar junto em soluções que sejam sustentáveis. Quando a gente fala de ESG, a gente fala de sustentabilidade. Se não pensarmos no futuro como sendo agora, a gente não consegue viver hoje. Bom, eu sou Karina Shoa, Chief Happiness Officer, facilitadora de felicidade corporativa, especialista em violência organizacional. E, mais uma vez, eu agradeço a audiência de vocês, de quem está aí do outro lado da tela.
E a mediação passa para Ana Paula Castelo Branco. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Vocês deram um show. Como a Karina falou, a gente veio aqui, não veio ensinar nada para ninguém, até porque é um tema dificílimo, mas a gente veio discutir. Enquanto vocês falavam, tinha uma série de perguntas pensadas aqui, mas já estou relendo para ver se é isso mesmo que eu quero perguntar ou alguma outra coisa. Enquanto vocês falavam, eu pensei em alguns aspectos, né? Eu comecei minha carreira na Coca-Cola, a Raquel falou lindamente, a Coca-Cola é uma empresa que gosta de fazer as coisas da forma correta. E é isso mesmo. Então, eu fui letrada na Coca-Cola desde muito cedo, que eu comecei lá como estagiária, em todo esse pensamento de diversidade e inclusão. Mas depois trabalhei numa outra empresa com um mindset diferente, onde a diversidade e inclusão entrou meio que tem que entrar, a gente tem que mudar, isso tem que acontecer. Por um lado, e dentro da alta direção da empresa, aquilo parecia um pouco fake, digamos assim, no começo. Mas, por outro lado, eu entendi que aquela também era a única forma das coisas mudarem, né? Então, às vezes, a gente estranha quando a gente vê uma vaga afirmativa para negros, mas eu entendo que aquilo é necessário. E eu, nessa empresa que eu trabalhei, não percebi ainda uma real mudança no mindset das pessoas, mas uma coisa de assim, a gente tem que fazer isso para que a gente possa dizer que a gente é diverso, para que a gente possa dizer que a gente é inclusivo. Enfim, eu como mulher, 50 a mais, tenho todo um aspecto também de minoria e tudo. Mas a minha pergunta para você, Débora, é o que você acha que realmente causa essa mudança? Vocês usaram uma palavra que agora que eu esqueci, que era, não é intrínseca, mas causa aquela mudança real na liderança da empresa. O que você acha que é realmente eficaz dentro de toda essa conversa de diversidade e inclusão? Eu acho que tem duas coisas. Uma é as pessoas perceberem a intencionalidade da alta liderança. Na fala, a alta liderança vai conseguir passar essa verdadeira intencionalidade. Dizer que não é fake, que não é só número, que acredita numa mudança da sociedade como um todo, que aquilo é um valor importante para aquele grupo, para aquela empresa. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é ter um ambiente onde se possa falar sobre as coisas de diversidade. Porque quando você ouve a história do outro, você se transforma. Então, abrir esses espaços para que as pessoas possam contar as suas histórias. Eu me lembro a primeira mesa redonda que a gente fez sobre racismo, em 2020, logo depois da morte de George Floyd. Ali, a gente mudou a cabeça de várias lideranças, porque elas entenderam que, do nosso lado, tinham pessoas negras que estavam sofrendo racismo todos os dias. Ficou concreto que aquilo existia no Brasil. Quando a gente fez uma campanha sobre violência contra a mulher, que ganhou o Leão em Cannes, e a gente ouviu as mulheres do grupo, a gente viu quanto a violência estava próximo de nós, mulheres, que trabalhamos ali umas do lado das outras. Então, eu acho que é sobre isso. Eu acho que essa sensibilização também ajuda a fazer com que aquilo seja verdadeiro. Você também falou muito na frequência, né? Você falou que no grupo Dreamers vocês fazem isso frequentemente, que eu acho que uma coisa muito importante também não é você falar uma vez na vida e depois o assunto ficar esquecido. É um assunto que a gente tem que ser letrado. A Raquel também usou isso. Você também falou de letramento, né? A gente realmente está sendo lembrado da importância daquilo, etc. Agora, Karina, acho que uma coisa que eu tenho uma curiosidade, vocês que são estudiosas sobre o assunto, se você tivesse que sentar na frente de um CEO e convencer esse CEO de que ele precisa mudar o mindset dele e do board, das principais lideranças da empresa, para aumentar a diversidade e inclusão, que argumentos você usaria? Porque a cabeça de CEO normalmente é o que eu vou ganhar com isso? E está tudo bem com essa cabeça, porque o cara está ali por isso. Né? Mas, assim, eu acho que argumentos de convencimento você usaria para ele? O que a empresa ganha efetivamente tendo diversidade e inclusão? É uma boa pergunta, Ana Paula, porque eu já tive essa oportunidade. Quando a gente trabalha com consultoria, com treinamentos, com letramento, que hoje é um tema que a gente fala muito, lógico que os números são, digamos, os melhores meios para se convencer quem vive com lucratividade como objetivo. Mas hoje a gente está tendo um turnover muito grande nas instituições, nas empresas. A gente, quando vê as pessoas não querendo mais ficar naquele lugar, e talentos incríveis, pessoas que dedicaram a sua força de trabalho e a sua inspiração para produzir aquilo ali,
e que simplesmente vão embora porque não se sentem pertencentes àquilo. Então, quando eu comecei a minha carreira 30 anos atrás, a gente costumava dizer, você precisa vestir a camisa da empresa. Hoje não se usa mais essa expressão, porque usar a camisa da empresa, você paga por isso, mas suar a camisa da empresa é uma coisa inspiracional. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com alta gestão sobre a importância de se falar sobre temas que para ele talvez não seja tão importante, a primeira coisa que eu pergunto é, você promove segurança psicológica no seu ambiente de trabalho? Porque se você não promover isso, a gente não tem condição de promover absolutamente mais nada. Se ele disser que não, a gente tem que começar por isso, dizendo a ele que as pessoas elas precisam se sentir seguras psicologicamente para se sentirem incluídas, para se sentirem dentro de um processo de diversidade, com a possibilidade de enxergar-se naqueles que, porventura, elas até então não tinham conseguido, e, principalmente, que a gente consiga traduzir a diferença em equidade. Porque, a partir desse processo de conscientização, isso se traduz em um valor que hoje já é capitalizado em bolsa de valores, que é o valor social da empresa. Então, a gente tem condição absoluta de convencer alguém que o valor social que você dá em relação à diversidade, à inclusão e à equidade e tantas outras formas que a gente poderia trazer aqui hoje, ela se traduz em números a partir do momento que você faz de forma genuína. O tom que vem de cima, o walk and the talk e coisas do gênero só funcionam quando as pessoas acreditam no processo. Só complementando, eu acho que se não der certo, tem que olhar para o que vai perder. Né? Não é sobre o que vai ganhar, mas sobre o que vai perder. Vai perder colaborador, vai perder a imagem de marca, vai perder valor de mercado. Eu acho que tem muitas perdas, né, que também precisam estar aí no radar. Excelente, meninas. Muito obrigada. Agora a gente abre para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Bom, primeiro, meus parabéns para as três. Agora eu vou fazer uma pergunta em causa própria. Quando se fala em inclusão, nenhuma falou em etarismo. Então, gostaria de saber, na visão de vocês, como é que hoje vocês veem a situação das empresas e o tratamento da inclusão de pessoas que já estão numa fase de vida mais avançada. A questão das pessoas 50 a mais e das pessoas com deficiência são as questões que acho que estão menos trabalhadas hoje ainda nas empresas. As pessoas 50 a mais, talvez um pouco mais. Eu acho que é um trabalho que também não tem jeito, a gente já tem hoje várias gerações trabalhando, né, no mesmo ambiente de trabalho. Eu acho que precisam, sim, ser feitos projetos, principalmente de mentoria reversa, por exemplo, né? Uns aprenderem com os outros, com as suas devidas experiências e vivências, né? Eu acho que tem muito espaço para isso, mas eu ainda acho que outras pautas puxaram a questões da diversidade e essas pautas vêm agora chegando com uma relevância maior. Mário, se você me permite, no primeiro slide eu coloquei os idosos, mas é porque hoje a gente, quando fala do etarismo, e eu tenho participado de muitas discussões nesse sentido, a gente já nem muitas vezes usa essa expressão, usa o idadismo, por exemplo, porque o universo que nós vivemos no mundo do trabalho hoje, ele se traduz em 5 gerações que estão convivendo entre si com suas diferenças e com suas incompatibilidades. E a gente vê no mercado internacional, e os Estados Unidos têm liderado isso, pelo menos as pesquisas que eu tenho acompanhado, no sentido de que há, sim, uma preocupação da gente trazer não os 50 mais. Tenho péssimas notícias. Fiquei sabendo semana passada que é 35 mais, tá, gente? Então, já estou nessa categoria, como diria a outra. Então, veja, já existe uma preocupação da mentoria em relação a ser reversa para trazer essas pessoas para o mercado de trabalho por um gap que era um dado que eu não tinha falado, mas eu não posso sair daqui sem dizer. Nós estamos vivendo o maior gap de empregabilidade da história da humanidade moderna. Por quê? As novas gerações elas têm uma mentalidade completamente diferente, aonde a questão do ficar não é o mesmo ficar que nós ficávamos antigamente.
Então, eles estão trazendo os 50 a mais, os 45 mais e os 35 mais de novo para o mercado, para que essas pessoas possam mentorar esses jovens que muitas vezes não querem permanecer, e isso está novamente aquecendo esse mercado. Então, aqui, há 10 anos atrás, a gente não falava em contratação de pessoas com 45 anos ou mais. Hoje, a gente já traz essas pessoas como mentores, como experts de experiências profissionais, para que a gente possa trazê-los como exemplos e como inspiração para gerações que, porventura, não queiram ficar, porque a gente tem uma geração que, se em 3 anos ele não for CEO de uma empresa, ele sai. Então, ele vai referenciado por um baby boomer, por exemplo, para que ele possa mentorar e dizer, não, mas olha só, tem um lugar para você aqui, vamos fazer junto? Então, eu tenho visto muitas experiências nesse sentido, e isso faz com que a gente consiga manter o mercado aquecido, tanto para quem está chegando e não quer ficar, como para aqueles que, porventura, já saíram e querem retornar. Muito obrigada, meninas. Mais alguma pergunta? Sim, eu tenho. Primeiro, parabenizar aí as 3, painel excelente. Eu queria ver um pouco de vocês o seguinte. Obviamente, né, o D&I, o Diversidade, Equidade e Inclusão, ele vem tomando uma proporção bem grande. A gente viu agora nos Jogos, né, nos Jogos Olímpicos, Paralímpicos, o quanto que a mulher se destacou, né, e também as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Por outro lado, tem um contraponto, que é o tema famosíssimo de violência contra a mulher, que não vem reduzindo, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, que tipo de movimentos de política vocês acham aí que isso pode ainda trazer melhorias, ok? E o sentimento de cada um de vocês com relação a isso. Eu posso começar rapidinho, meninas. Pensando com a cabeça de, né, quem está empreendendo e quem foi executiva de empresa a vida inteira, eu acho que esse é um assunto muito pouco falado, realmente. Um assunto muito calado, um assunto extremamente difícil e preocupante. Tenho visto agora algumas iniciativas mais recentes, poucas ainda, né? O Biondo falou do abrigo amigo. A TIM fez recentemente também ponto nas lojas, onde as mulheres que têm uma situação de vulnerabilidade podem também ir para uma loja para poder ligar para uma delegacia de mulher, etc. Magazine Luiza fez, há um tempo atrás, um aplicativo também que ficava oculto no celular, onde as mulheres também podiam acionar. Então, eu tenho visto algumas poucas iniciativas, mas eu concordo com você. Eu acho que esse é um assunto que tem que ter mais relevância dentro das empresas. Queria ouvir vocês, meninas. Sem dúvida, tem que ter. Pela nossa experiência no Grupo Dreamers, como eu falei, a gente ouviu as mulheres para fazer uma campanha e entendemos que a violência estava muito próxima delas. E aí, esse assunto veio para a pauta como todos os outros assuntos da diversidade. Na primeira vez que a gente trouxe o tema, eram 600 pessoas no Teams, ainda na pandemia, convocadas pelo presidente do grupo para, naquele dia, fazerem uma pausa na pauta para falar sobre violência contra a mulher. Trouxemos o Instituto Maria da Penha e foram várias palestras, um dia inteiro de letramento sobre o tema. E é um tema que também está o tempo inteiro na nossa pauta. A partir daí, a gente tem, por exemplo, um grupo que foi criado dos homens que falam, para entenderem também sobre a violência, sobre o machismo, sobre as questões masculinas, né? A masculinidade tóxica. Esse grupo dos homens foi criado e eles também fazem palestras dentro do grupo. Tem um outro grupo, que é das mulheres na quinta, que se reúnem às quintas-feiras para falar das suas necessidades, dos temas femininos do dia a dia da mulher. Então, eu acho que tem espaço. É só começar que tem espaço. As mulheres querem falar, querem se manifestar, querem orientação, porque muitas vezes não sabem que estão numa situação de violência, né? Eu tenho, por exemplo, um colega de trabalho que uma vez falou: Débora, lá em casa a gente só vai ao cinema para ver o filme que eu quero, por uma questão do casal. Será que isso pode significar uma violência dentro da minha casa? Ou seja, a gente abre conversas. O cara começou a pensar na vontade da esposa, né?
Então, eu acho que sim, tem espaço e tem resultado. A gente consegue ver os resultados lá dentro do grupo. É uma boa pergunta, e principalmente a gente tendo recentemente feito aí grandes comemorações em relação à Lei Maria da Penha, né? Existem prós e contras, as pessoas discutem muito, mas o cerne da questão é que a gente precisa falar sobre o assunto. Sem dúvida nenhuma, as iniciativas como a Débora acabou de elencar, onde você discute a questão da masculinidade tóxica, ou seja, muitas vezes o homem não sabe que está passando por aquela situação e que ele está sendo machista, e nós vivemos numa estrutura de machismo estrutural. É o momento de se pensar sobre isso, sem dúvida nenhuma. A gente precisa abrir espaço. Agora, me deixa muito preocupada, eu sou mentora de mulheres, e, na maioria das vezes, a gente vai em eventos, e a gente, quando discute a questão da violência contra a mulher, raramente a gente tem um homem na plateia. Esse é um ponto que, para mim, é nevrálgico. Enquanto os homens não se sentirem pertencentes a esta pauta, nós ainda teremos muitos desafios. Então, é importante a gente ter roda de conversa, trazer os homens para poder falar, porque eles também, muitas vezes, precisam de ajuda, precisam de orientação, e, mais do que nunca, nós vivemos num mundo masculinizado. Eu costumo dizer sempre que vocês, homens, que me perdoem o meu desabafo, não imaginam o que é ser uma mulher num mundo como esse. Mas preparem-se. Nós estamos conquistando o mundo. E nós não somos vingativas. Nós somos maternais. Então, nós acolheremos vocês dentro do nosso protagonismo, porque, veja, a violência contra a mulher física já é brutal, mas a violência psicológica, assim como nos ambientes organizacionais, elas causam feridas que jamais serão curadas, porque são feridas na essência de cada um de nós. Então, homens, peguem a pauta, coloquem embaixo do braço, venham com a gente, porque a gente quer vocês para poder discutir. Muito bom. Gente, acho que a gente vai... Muito obrigada. Acho que a gente vai encerrar. Não sei que alguém tenha mais alguma pergunta. Então, vou encerrar. Muito obrigada. Foi um prazer enorme conhecer vocês, um prazer enorme participar desse painel. Agradeço demais a BMN, Tomás, enfim, todo mundo que me convidou para estar aqui. Uma honra, tá? Muito obrigada. Parabéns. Obrigada pelo convite.